E aí, pessoal, Beleza? tudo bem? Então, normalmente a gente grava algum vídeo mostrando um pouquinho de como que é aqui na Inglaterra, né? Vocês conhecendo aí o país juntamente com a gente. Mas tem chovido um dia sim, outro também. E daí a gente resolveu, mediante o que a gente vem ouvindo, passar um pouco da nossa experiência, que vale ressaltar, não funciona só para quem está vindo com visto de trabalho, mas botando o pé aqui dentro desse país, sabe? Na verdade, assim, né? A gente vai abordar um assunto que muita gente tem dúvida acerca disso, que é sobre passar na imigração. Independente do país que a gente vai ter que passar pela imigração, né? Um país que não seja o nosso, qualquer viagem internacional é necessário passar pela imigração, ainda que seja como turismo, né? É necessário. E a gente vai falar como foi a nossa experiência passando a imigração aqui na Inglaterra. É muito importante, né? O primeiro ponto de deixar bem claro é, não mente. Por quê? Porque em primeiro lugar, que é errado, É, indiferente da situação. E em segundo lugar, o pessoal ali já é treinado para saber quando a pessoa está mentindo ou não. Por leitura leitura corporal, corporal. leitura facial, tudo isso nosso corpo não tem como negar. Quando a pessoa está mentindo, ela vai expressar de alguma forma que eles têm o trabalho deles, é fazer só isso, só tá fazendo leitura de quem está ali de verdade ou não. Isso. Fica pessoas até. Primeiro que ele já tem câmera no aeroporto inteiro, né? Desde quando a gente sai do avião, a gente já tá na mira. E também tem muitas pessoas assim, funcionários do aeroporto, durante a fila, né? Então, cara, não adianta, sabe, tentar esconder, tentar mentir. Óbvio que aquela expectativa, aquela ansiedade, nervosismo de estar num lugar estranho é normal, sabe? Então não é porque, eu tô nervoso, vão me bloquear, vão me deportar. Não tem nada disso. Na verdade, no nosso caso, falando por mim, aí o Diego pode falar por ele, eu nem tava nervosa pra passar na imigração, porque eu tinha o visto, tava tudo certo, sabe? Então eu não tinha nervosismo, não sei. Eu também tava de boa, tá tranquilo, que a gente tinha o visto, né? E a gente tem o visto. E a gente não tinha nada errado, então a gente tava tranquilo, mas a gente viu muita gente lá no dia. Então, agora a gente entra na segunda parte, né? Que é o quê? Em relação a expressar uma coisa que não é. No caso, fazer a entrada pela mentira, né? É, Entrar com um visto de, de turista. turista e tentar se passar como turista e chegar na realidade só querer passar pela imigração e não voltar mais, sabe, para o nosso país ou para qualquer que seja o país de origem diferente da Inglaterra. O que que acontece? A gente estava já uns 15 minutos, que foi mais ou menos o tempo que a gente ficou na A fila da fila. imigração para entrar no país. E tinha uma moça que ela já estava ali quando a gente tinha Já tava na entrevista lá, já né? estava ali na entrevista, no guichê, que são vários guichê, né? E com isso a moça ela já estava ali. E quando a gente notou, né, ela já estava ali. Então a gente viu ela tirando um monte de documento e conversando com um monte de pessoa diferente. E a gente passou pela imigração E ela e continua. ela continuou ali. E se eu não me engano, quando a gente já tinha terminado de passar e a gente estava tentando ver para onde é que ia pegar a nossa mala despachada, ela estava sendo colocada num canto à parte, que significa o quê? Que eles iam ver com mais calma a situação daquela pessoa, junto com várias outras, como a Lídia tinha comentado, várias outras que já estavam ali. É. Então, primeiro, é tempo indeterminado que vai ficar ali, e segundo, pelo que a gente viu, não tem um final feliz, assim, tipo, beleza, a gente vai te encaminhar para dentro do país. Não é bem assim. E eu acho que tinha gente lá que já tava há muito tempo, porque enquanto a gente tava. Essa salinha ali, separadinha, era bem do lado da fila, né, que a gente tava.
Então, dava para ver que tinha as pessoas que já estavam ali. E eles estavam até servindo lanche para algumas pessoas. Então, quer dizer, eu acho que a pessoa já estava ali há muito tempo, sabe? Então, não tem realmente um tempo indeterminado. Agora tem o terceiro ponto, que muita gente daí é pego nisso e acaba sendo liberado posteriormente. Tá tudo legal, tá tudo certo. Porém, a pessoa chega ali no guichê, quando alguém começa a falar, a pessoa não sabe o inglês e Fica tenta enrolar, nervosa. fica nervoso, mostra um monte de papel enfim, tenta fazer a comunicação, só que pelo medo de ser recusado e acabar voltando, ela pega e começa a enrolar um monte de coisa e acaba indo para aqueles banquinhos. É aonde a gente vê que a pessoa acaba saindo depois de um tempo. Então, lembra da verdade que a gente falou no primeiro tópico? É o melhor É o melhor conselho que a gente conselho. Por pode quê? dar. Porque a gente viu também um rapaz passando ali e quando a pessoa já deu um boa noite, ele disse assim, ó, eu não falo inglês. E ele falou em espanhol. É. Então, o que que acontece? Na mesma hora, foi parado tudo que estava sendo feito com aquela pessoa e foi falado em inglês e em espanhol. Quem sabe falar inglês e espanhol aqui na fila? Aí já veio umas três pessoas e serviu de intérprete. De intérprete. Seguiu e foi questão de 5, 10 minutos a pessoa passou tranquilamente Só pela imigração. aproveitando esse exemplo, gente, assim, ó, uma dica bem importante também não é especificamente sobre imigração, mas eu acho que é aproveitando o gancho, né, do que o Diego falou, de uma pessoa que eles chamaram ali da fila que poderia ser intérprete. A gente poderia ter sido intérprete, por exemplo. Qualquer um que estava na fila poderia ter sido. Só que o que acontece é quando alguém do aeroporto, que foi esse caso lá da imigração, no microfone do aeroporto, perguntou lá, tem alguém aí que sabe os dois idiomas aqui para ajudar? Aí sim, se candidata, se tu sabes, né? Se candidata para ser intérprete. Agora, alguém no aeroporto te aborda pedindo uma ajuda ou te oferecendo alguma ajuda, não aceita, sabe? É que a Não. gente vê caso de muito golpe assim, a É, pessoa. Porque aqui, como é um país com muito imigrante e muita entrada e saída, tem muito caso de histórias que a gente ouviu de pessoas que são ajudadas, passa pela imigração, tal, meio que forma uma amizade, e quando a pessoa vai notar dessa suposta amizade, ela acaba num tráfico internacional de pessoas. ou até se aquela pessoa, por exemplo, né, vamos supor aqui, a gente ajudou alguém ali dentro do aeroporto, a pessoa pediu ajuda tal, e na hora que a pessoa foi passar lá pelo detector, alguma coisa que aconteceu, ela foi barrada, foi encontrada alguma coisa ilícita dentro da mala dela. Quem estava com ela ajudando, que nesse exemplo, se a gente tivesse ajudado, a gente já teria sido abordado também. Aí até provar que a gente não tinha nada a ver, que a gente estava só ajudando, às vezes a gente poderia ter sido deportado por isso. O ideal é sempre entrou, saiu do aeroporto sozinho ou com a pessoa que desde o Brasil Tá ou acompanhando, desde o né? país de origem foi acompanhada contigo. No caso, marido, filho, filha, irmão, irmã, pai, E por aí não vai. tira o olho da mala de mão, da mochila, não solta pra nada. Até mochila, quando a gente ficava transitando muito assim, procurando uma comida, alguma coisa dentro do aeroporto, a gente, se eu deixasse minha mochila nas costas, por exemplo, o Diego estava sempre de olho, ou no caso lá da fila da imigração, a gente largava a mochila bem na nossa frente, ou botava aqui na frente pra gente ficar de olho para porque tem sempre essa malícia, né? Infelizmente, nos aeroportos as pessoas tentando colocar alguma coisa dentro da bagagem, então tem que ficar muito ligado. Era só um gancho que eu queria pegar uma dica importante aí, né? Voltando agora ao Outra assunto da coisa, né? imigração. Outro tópico que um liga muito ao outro, né? Então, não, em relação a entrar ilegal aqui no país, todos os países isso é muito complicado. Porém, aqui em especial é mais complicado ainda. Por quê? Porque aqui é um país onde tem maior densidade de câmera por pessoa no país inteiro.
Então, até tem vários vídeos nossos aí que a gente coloca que, pode não ter pessoa, mas acaba tendo câmera. É, E a câmera aqui, a filmagem aqui, não é uma filmagem ou uma câmera somente. É uma câmera que trabalha com software de reconhecimento facial ligado diretamente ao banco de ID, no caso de identidade do país. Se não bater uma coisa com a outra, a identidade com a foto, ou foto sem identidade, eles a- já sabem, eles né? já Quem tá sabem legal, aonde a quem não pessoa tá. está, o status que ela está, se ela está legal ou ilegal. Então daí eles vão direto na casa. Pelo que a gente sabe, não. Mas o que que acontece? Vai chegar um dado momento que a gente vai precisar se identificar em algum lugar, de alguma forma, para algum É, serviço, seja prestando, seja recebendo. E sendo negado devido à identificação, aí é questão de tempo para ele chegar até o endereço da pessoa. a gente não aconselha ninguém, gente, ninguém ficar ilegal, em nenhum país, claro, né? Mas aqui especificamente na Inglaterra, não vai conseguir viver muito tempo, sabe? Porque tudo, qualquer coisa assim, tu precisa ter tua permissão, né? Tua identidade daqui. Quando a gente se tem criança, por exemplo, precisa matricular numa escola, eu acho que é muito raro uma escola que não vai pedir a identificação de residência aqui. Tu vai. Uma conta de luz. Muitas vezes tu já tem que informar, tem lá no site do governo também, que eles conseguem ver o status daquela pessoa no país. Então, assim, não vai conseguir ter muita coisa, não vai conseguir viver muito aqui, sabe? Então, bem legal para um país. Às vezes tá saindo do Brasil, que tem casa, que tem uma vida estável, para vir para cá, para passar necessidade, para viver escondido, viver com medo, a gente não aconselha mesmo. Outra coisa, né, com relação a vir ilegal para cá e permanecer por tempo indeterminado, que daí pensa assim, não, vai dar tudo certo, e depois de tanto tempo no país eu consigo mudar meu status? Não, Não não consegue. consegue. Aqui é um país que não Aqui é consegue. um país que não consegue. Pelo Entrou menos ilegal, tu vai ser por ilegal enquanto, né? até o fim. Isso a gente sabe, porque já teve casos de conhecido, amigo de um pessoal que já trabalha aqui legalmente, né? Que ele disse assim, ó, não adianta, porque ficaram aqui acho que 3 ou 4 anos Se se escondendo escondendo sempre. de um lado para o outro, a mulher engravidou, deu maior problema, e eles disseram assim, a gente vai te deportar. É, Mas e se eu tenho um filho na Inglaterra? Ele não é se torna residente do inglês e país. eu consigo, através dele, porque ele é um incapaz de se cuidar, de permanecer no país. Não, ele Hum. continua sendo brasileiro. Se a pessoa é chinesa ou tailandesa, enfim, É da nacionalidade é da dos pais nacionalidade de quando origem nasce dos aqui. pais. Por quê? Porque o país trabalha dessa forma, não é como, sei lá, os Estados Unidos, como a gente ouviu falar. Tem um filho lá, O filho é o americano. filho é Não, americano e aqui não. através do filho os pais conseguem a mudança da cidadania. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre se preocupar com esse tipo de regra, porque cada país tem a sua regra. E outra coisa também, é, talvez vocês dizem assim, não, mas eu não vou precisar do meu código de residência própria, porque eu vou na casa vamos supor, da Lídia e do Diego, que eles tenham visto e eles podem ficar aí por tanto tempo legalmente. Pode ficar como turista, né? Então tá, então eu vou para lá. Legalmente. Aí vocês vêm para casa desse legal que está morando aqui, como no nosso exemplo, nós, e o que que acontece? Vocês ficam aqui e começam a trabalhar, mesmo sendo um turista É, legalmente aqui. só começa a trabalhar, só abrindo parênteses aí, de forma autônoma, né? Prestando um serviço aí para uma outra pessoa física, sabe? Não, Tipo, entregador da vida. um delivery, ou jardineiro, ou faxineira, coisas assim. Porque em empresa vocês não vão conseguir trabalhar aqui com visto de turista. Não consegue. Porque as empresas, elas. Primeiro que para fazer a folha de pagamento já precisa, é um campo obrigatório, né? Ter o insurance number ali, o documento de identidade da pessoa do país. Segundo, que se a empresa
for alguma empresa foi identificada como tendo alguém que não é legal no país ou com visto de turista, a empresa leva uma multa muito grande aqui. Por isso que a empresa realmente não contrata. E outra coisa, né? Voltando ao assunto, né? Vocês vieram, estão na casa do Diego e da Lídia, que eles têm tudo direitinho, e começam a trabalhar. Ah, mas é depois que venceu de turista? Não, não. Vocês ainda estão com visto de turista. Começam a trabalhar, seja autônomo, seja lá o que for. Se alguém da imigração ou alguma entidade governamental barrar e solicitar a tua permissão para trabalho e tu não tiver, aí que está um grande problema. Por quê? Porque tu vai ser deportado, o Diego e a Lídia vão ser deportados e a Vai gente ser cúmplice, né? e a gente perde o direito de exercer aquele período que a gente tinha de visto. No caso, sei lá, vence 2025 a permissão de trabalho de vocês. Ok, beleza, fechou. Só que foi pego agora, em 2022, no início de 2022. Tem que aguardar até finalizar, até chegar ao 2025. E depois que chegar 2025, ainda vai ter, no mínimo, 5 anos, como se fosse de castigo, para tentar dar uma entrada nova de um novo visto para trabalho, sendo que jamais vai sair, pelo menos aqui na Inglaterra, o teu nome e o nome da pessoa que estava contigo legalmente no país com direito a trabalhar, com permissão de trabalho, dizendo assim, ó, que nós fomos como se fosse uma porta de entrada para imigrante ilegal dentro do país. E outro, né, quem já submeteu visto, não posso falar assim de outros países, né, mas falando aqui para Inglaterra, quem já submeteu um pedido de visto para cá, sabe que tem que responder se já teve algum pedido de visto negado ou se já teve algum problema de ser deportado, alguma coisa assim. Então, quer dizer, ainda que fique o histórico, é uma informação que a gente deve prover quando faz um pedido de visto. Então, vai ficar com o nome sujo aí, né? Então, cara, não vale a pena, sabe? E só para resumir, né, para o nosso vídeo não se estender muito, voltando só mais um pouquinho que a gente quer contar um pouco mais da nossa experiência de passar na imigração, é importante, gente, para o país que vocês forem aí agora, independente se é Inglaterra ou não, a gente sabe que cada país tem as suas regras, né? Cada país tem ali os requisitos. Além de você já ter tudo, né, aprovado e ter tudo, às vezes, no aplicativo, vou dar o exemplo de agora que a gente está vivendo essa pandemia aí, né? A gente sabe que para entrar nos países a gente tem que ter aquele documento de vacina, certificado de vacina. Eu ia dizer a carteirinha de vacinação igual de gripe pequena. Tinha um aplicativo no celular, mas é importante, né? A gente pelo menos fez isso, de imprimir tudo. Por quê? Porque às vezes pode ser que o teu celular trave, pode ser que a tua internet não funcione. Aconteceu de a gente sabia que a gente tinha que, para vir para Inglaterra, a gente sabia que tinha que preencher um formulário de passageiros. A gente já tinha preenchido online, a gente também tinha impresso. Só que deu algum problema ali no nosso voo, que a gente conta essa história triste aí no outro vídeo, mas deu um problema no nosso voo e a gente teve que preencher no aeroporto um novo formulário de passageiro. E a gente ia ficar mostrando aquilo toda hora, toda hora. Era um trabalho abrir o celular para mostrar, né? O Diego sabe. Então, assim, já veja bem o que o país está pedindo, às vezes não só para o visto, mas para poder entrar no país, como é o caso da pandemia, né? Para pedir o visto eles não pedem a vacina, mas para te entrar no país eles pedem. E não depende só do celular, sabe? Traga impresso, traga cópia também autenticada. Não anda com tudo na mesma mala. Deixa um pouco na mala de um pouco na mala de outro. A menos que venha sozinho, a não ser que venha sozinho, não tem o que fazer. Eu vou deixar na mala de quem? Do cara da frente? Não. E assim, gente, fique tranquilo, sabe? Porque na imigração não é assim, ó, eles vão não te levar numa sala e vão te bater, não é nada disso. Foi super tranquilo no nosso caso, né? Eles fizeram umas 2 ou 3 perguntas só pra gente. Como no nosso caso, né, a gente teria que pegar a nossa identidade que já estaria no correio aguardando. Na imigração eles já perguntaram, que dia que vocês vão pegar a identidade, sabe? Eles já perguntaram, então não tem como a gente dizer assim, eles vão perguntar isso,
porque cada caso é um Cada caso, caso é um caso, cada visto é é uma uma pergunta situação, diferente. mas fica tranquilo, sabe? Se você vai vir, independente de qual é o teu tipo de visto, né? Como a gente já disse, não vem para ser ilegal. Então, já que a tua intenção não vai ser essa, fica tranquilo. O que acontece é que, por exemplo, né, para quem está vindo como turista, coisas importantes, eu acredito que eles pedem, que é, por exemplo, qual é a tua, pra te, de repente eles não vão pedir para mostrar, mas vão perguntar se tu já tem a tua passagem de volta, porque se tu é turista, tu já tem que Não, ter na uma data para verdade voltar. não é nem eu acreditar, né? Quando a gente estava fazendo É, a entrada definitiva do nosso visto junto ao consulado inglês ali em São Paulo, eu digo ali em São Paulo porque a distância é bem menor daí de qualquer lugar daí para São Paulo do que daqui para São Paulo. Então, a gente perguntou, né? Porque tinha uma senhora na outra sala falando bem alto e a gente conseguiu ouvir, daí perguntou pro agente ali que estava fazendo a entrada. entrevista, né? Como é que funciona? Aí ele assim, ó, no caso vocês não só precisam de um passaporte e o dinheiro, comprovar a passagem de ida, a passagem de volta, data de ida, data de volta, um local onde vocês vão ficar durante todo o período Hospedados hospedado e o e dinheiro dinheiro para se manter, suficiente né? para se manter. Quanto que é o dinheiro suficiente para se manter? Depende do que Depende você de vai quanto fazendo. tempo vai estar aqui. Depende se vai para uma carta convite, que no caso é de uma pessoa que já tem o visto aqui e tá te convidando para vir passar o período de É. férias aqui, Aí junto nesse da caso pessoa. não Aí nesse precisa, caso não né? De um precisa hotel, do Airbnb, hotel, nada assim. Airbnb, não precisa comprovar a quantidade de dinheiro que você vai ter para se manter aqui durante o tempo. Precisa só da carta, né? E que a Prec- pessoa que te forneceu a carta esteja disponível na data em É que vai que ser você vai ligado, tá? chegar. É. Vai ser ligado. No caso, fiz pro meu pai, pro meu irmão, minha irmã, minha sogra, sogro, tal, seja lá quem for, não tem nenhum problema, pode vir, porque tu vai ser o responsável por essa pessoa. Por isso que entra lá naquela questão, né? De se alguém por mim começou a trabalhar ilegalmente, seja lá onde for, eu vou ser penalizado como se eu tivesse ilegal. E todos os que estão atrelados a mim no país ou ao meu visto também vão ser é, penalizados. E essa penalidade é voltar deportado para o Brasil Ou pro país de ou para origem. o país de origem. E assim, tem que tomar muito cuidado para o quê? Para não falar o que não deve na hora que não é devido. Assim, só Só responde responde. o que te perguntarem, não fica lá pra fazer amizade com a agente da imigração, nada assim, sabe? Não faça gracinha, só responde o que eles perguntarem. No nosso caso foi muito tranquilo, tipo, eles fizeram acho que umas 2 ou 3 perguntas, nós dois, a gente foi entrevistado junto. Eles pediram daí pra gente só tirar a máscara, né? Como a gente tava de máscara na época, a gente não sabe Como é que vai estar como é que agora? vai estar, né? Mas eles só pediram pra gente baixar a máscara, que era pra comprovar que era a gente mesmo, a mesma foto do passaporte. A gente teve a oportunidade de ser entrevistado junto, né? Porque a gente perguntou se podia ser junto. E é isso, gente. Não, mas assim, foi super tranquilo. Era uma, como eu disse, eu não estava nem um pouco preocupada porque a gente tinha todos os documentos, a gente estava com visto, a gente estava com tudo certo, não tinha nenhum motivo para eles barrarem a gente. Só que assim, todos os lugares que a gente passou, né? Outro vídeo a gente fala como que foi aí a nossa escala de viagem. Todos os aeroportos que a gente passou, a gente teve que mostrar uma série de documentos. Então, por isso que a dica importante, não confia só no celular, sabe? Leva impresso também, porque isso facilita muito, sim. E da minha parte, para finalizar, tem algo bem importante que eu fui descobrir tarde demais. Até esses dias eu estava falando para uma pessoa que está para ir para ir em outro país. Falar demais. Então, aí ela, alguma dica? Eu assim, olha, pega na tua operadora de telefone celular e tenha um pós-pago, porque pré-pago não dá de fazer isso, É e verdade. ativa o roaming. Só que tem que ativar o roaming e com o pós-pago, não pré-pago, ainda no Brasil, porque mesmo com o pós-pago fora do Brasil, o que vai acontecer?
nada, vai continuar incomunicável. Então, antes de sair do país, pós-pago e ativo o roaming internacional, é um pacote diferenciado Isso que eles se vão liberar. for ficar por tempo indeterminado, né, no outro lugar, não for o caso de turismo, porque se for o caso de turismo também Não, mas se não for o faz caso de diferença, né? turismo, também pelo fato de que a E pessoa vai ficar E se for incomunicável. precisar, tipo, fazer ligação ou receber e enviar SMS, essas coisas assim. Mas se for só, por exemplo, assim, eu não, nem uso só para o WhatsApp. Aí também não, porque o WhatsApp funciona, né? O É só WhatsApp comprar o funciona. chip daí no aeroporto, né? No país que vocês forem. Se E tiver a aí casa de algum funciona e conhecido, tal. já pede para ele comprar ou para ela comprar um SIM card para vocês. É. Porque fica bem mais simples, porque no Dá aeroporto de comprar no aeroporto, mas no só que é aeroporto uma só tem os facada. caros. A Nunca gente tem os de 20, a de gente 10. gastou mais de 100 libras assim, ó, só botou o pé para fora da. Já gastou, porque só É. tinha os de 40 Aí ele assim, ó, tem libras. de 10, tem de 15, e tem disso, tem daquilo outros planos. Aí eu disse, então tá, então 2 de 10. Não, mas a gente não tem. Qual que é o mínimo? Só de 40, 50. tipo assim, sabe? Pô, Então, daí arrebentou a gente, sabe? E venha preparado para o quê? Com alguém já para te recepcionar, tá? Porque um Uber ali é muito caro. É muito caro. mas é aquilo que a gente tá falando, né? Às vezes a pessoa tá indo pra um país só de turismo, não conhece ninguém, é uma exceção. Não, Daí mas ok, sabe? sim, Mas mas se se você tá tem alguém vindo. aqui É, ou em qualquer outro país, mas principalmente aqui na Inglaterra, procura alguém que já esteja morando aqui para te recepcionar, porque senão vai ser uma fortuna já no primeiro, na primeira saída, assim. E, porque e assim, ó, procura não pegar um aeroporto dentro se, de Londres mesmo. se quiser, tipo, tem trem dentro do aeroporto que você pode pegar, ônibus e tudo mais. Mas assim, falando do nosso caso, a gente nunca tinha vindo, não sabia pra que linha pegar, pra onde ir, tipo, então pra nós, a gente só tinha o endereço do Airbnb, então pra nós não era uma opção pegar um trem, pegar um ônibus, a gente chamou um Uber, sabe, pelo aplicativo, e porque a gente só tinha o endereço de destino, a gente não sabia, tipo, que linha pegar pra chegar lá. Mas se você já sabe, é uma opção também, é mais barato, né? Só que embora a gente também venha cansado, que é uma viagem longa, ficar arrastando mala pra dentro de trem, essas coisas, é uma trabalheira, né? Mas vai de cada um, né? E não trazer mala com roupas, só documentos e coisas A extremamente menos se essencial. for Não, turismo, né? Mas se puder comprar no lugar, mesmo vale mais a turistando, é pena. melhor comprar aqui do que trazer do Brasil. Principalmente se chegar na época de frio, gente. Porque assim, falando do único lugar que a gente conhece que é o Brasil. Mesmo se você morou no lugar mais frio do Brasil, as roupas de inverno daí não Não aguenta. suportam o frio daqui. Então vai ser dinheiro jogado fora, ter despachado mala para trazer roupa de inverno. Claro, venha agasalhado o máximo que puder para até sair do avião, né, e tal. Mas vai na loja aqui e comprar roupa porque as roupas são bem mais em conta, né? E vai conseguir suportar o frio daqui, porque o inverno daqui não. Porque senão vai fazer igual o Sanka. Isso aí eu tô entregando minha idade. Vai fazer igual o Sanka do Jamaica Abaixo de Eu Zero. não sei que filme é esse. Sabe sim. Aham. Do Sanka do Jamaica Abaixo de Zero, que vai ter que vestir até a bolsa onde trouxe a roupa quando ele foi pro A Canadá. gente veio bem assim, porque a gente nem. Ano de 2021 a gente não pegou verão nenhum, né? Não. Porque a gente saiu do frio do Brasil, mas já tava começando a esquentar, já tava começando a primavera, eu acho. Era novembro. E a gente veio pra cá pegar o outono daqui. Então a gente tava quente no dia que a gente veio. E a gente tava de blusa de lã, de jaqueta, de um monte de coisa, porque a gente sabia que quando saísse aqui ia estar frio. Então a gente veio assim. E a gente já seguiu o nosso próprio conselho, né? A gente não trouxe assim um monte de roupa, a gente escolheu aquelas mais quentes que a gente tinha, que eram assim melhorzinhas, né, para trazer até a gente poder comprar as roupas aqui, e foi a melhor coisa que a gente fez, porque senão a gente só ia ter gastado dinheiro com pagando excesso de bagagem, porque realmente a gente tá até trocando, né? A gente compra uma roupa daqui
e se livra de uma nossa do Brasil, porque... Mas é isso aí então, pessoal. Qualquer coisa, coloca nos comentários, porque com certeza faltou algum detalhe. dúvidas a gente vai respondendo daí. Valeu! Valeu! Fui! Tchau, tchau!